Não, é muito bacana você falar disso, né? Porque é isso. Se eu estou falando de uma não mobilidade de vários trabalhadores domésticos no país, a gente teve um movimento importante, sim, de vários filhos e filhas de trabalhadoras domésticas que conseguiram essa mobilidade, muitas vezes não necessariamente econômica, né? Porque aí Uhum. é uma outra discussão para a Exato. gente fazer, né? Não necessariamente, por exemplo, que eu estou ali como professora, né, federal, e a gente fala, né, assim, o salário para alguém dessa pertença, dessa dinâmica, dessa história, não é o mesmo, né? Assim, porque a gente não tem renda de outras coisas, a gente vive do salário, só do salário, e é um salário que ele muitas vezes vai ser compartilhado numa dinâmica familiar Uhum. bastante precarizada, né? Assim, que você tem que apagar vários incêndios ali, né? Então é diferente, o É, tanto e também que a própria condição de acesso não é igual, né? Não é igual de uma não, pessoa que teve exato. aulas de inglês, de francês, não sei o que Exato. lá. Mas são avanços. A gente sabe que Sim. é ínfimo em relação ao que a gente merece, Uhum. né? Assim, mas são avanços. E é um movimento que ele acontece, assim, muito nesse lugar, e assim, até falando pessoalmente, assim, eu lembro Uhum. que quando eu comecei um processo de terapia, né, de psicanalítica, a minha terapeuta ela é uma mulher negra, né, assim, que faz uma clínica racializada, e eu me lembro que eu contando sobre a história da minha mãe, logo na primeira consulta com ela, assim, na primeira sessão, ela ela falou, ela pediu para que eu lesse o livro o livro Ponça Vivência da Conceição Evaristo, para a gente trabalhar na clínica, até te deixo como dica aí Uhum. também, né? Conceição é uma das nossas que nos ensinam muito. E muito nesse lugar de, tá, a gente vai trabalhar muito nessa ideia de que, tá, sua mãe, ela não conseguiu, ela faleceu cedo, mas ela, né, assim, eu sou um produto dessa Uhum. luta Uma dela, assim. resistência invisível, né? Exato, Mas é um. exato, exato. E aí, assim, além disso, no contexto brasileiro, a gente vai ver uma série de políticas públicas, né, de governo anterior, né, assim, que ajudou nesse processo dessa mobilidade, as cotas nas universidades, né, as cotas raciais nas universidades e várias outras políticas de maior acesso à educação. Ali nos anos 2010, 2011, mais ou menos, a gente teve uma grande virada que foi percebida mesmo na estatística, assim. Até 2010, o trabalho doméstico ele figurava como essa principal ocupação dessas mulheres no Brasil. E aí, em 2011, a gente tem uma virada que elas migram para atividade comerciária. Vai trabalhar como vendedora numa loja, Uhum. né? Isso, em termos econômicos, inclusive, não Uhum. necessariamente elas iam ter um salário maior. Muitas delas foram para o comércio para receber algo menor que elas recebiam como trabalhadoras domésticas. Mas por essa mobilidade e para se livrar muitas vezes desse estigma social que se tem sobre a trabalhadora Uhum. doméstica assim no Brasil, né? Que a gente precisa falar sobre ele, porque é um trabalho digno Seria que um status social o exato, exato. comerciante mais É. elevado. Então você tem essa virada muito propiciada por essas filhas e filhos desses trabalhadores domésticos que conseguiram um acesso maior à educação, né? Então assim a gente teve um movimento que ele tem impactos que estão nos dados oficiais mesmo, assim, né? Então é uma percepção que a gente, né, de vida mesmo dos colegas que a gente vai vendo, das histórias que perpassam a gente, né, nesse espaço da universidade, outros espaços que a gente acessa, mas que está na estatística também, né? Assim, de como essa ocupação foi se alterando. Tanto que ali nos anos 2010, 2011, não sei se você lembra, tem uma novela da Globo que era Cheias de Charme. E aí popularizou-se o termo empreguete na época. Tinha uma música, fala, levo vida de empreguete, eu pego a sete. E aí, empreguete virou assim, uma expressão que até hoje tem gente que vai falar da novela, lembra e fala empreguete, né? Que tem um sufixo et, que é um sufixo pejorativo, assim, nesse sentido. E aí, teve essa novela que cria dessa visibilidade para as trabalhadoras domésticas, mas mesmo essa novela, a personagem da Thais Araújo, que eram três protagonistas trabalhadoras domésticas, ela era a única negra, era super estereotipada, era que falava Uhum. super errado em relação ao português culto, é que tinha a vida mais ferrada, né, assim. E você tem toda essa estereotipia nesse lugar. E começou a grande mídia muito a falar sobre o trabalhador doméstico, como é que elas estavam conseguindo comprar a própria casa, sendo diarista. E foi muito justamente um contexto dessa transição delas para a atividade comerciária que começou a ficar difícil achar mulheres que queriam trabalhar como mensalistas, né? Uhum. Que Quer ver? a escassa, aí até uma Eu lembro que teve uma expressão. época que teve as polêmicas na classe média, que não conseguiam mais. Com esse negócio, teve o lance dos Isso. direitos, da carteira assinada. Ai, está muito Isso, difícil.
estão cheias de 9 horas, não se fazem mais empregadas como antigamente, né? E você tem essa mudança nessa questão do nível de submissão nessa atividade, né? Uma diarista, se ela tem como pacote dela não passar roupa para você, ela não vai passar roupa para você, porque não faz parte do trabalho dela, né? Assim, a mensalista não, né? Ela estava muito mais ali... Tá com as horas à disposição, Exato. mais ou menos. Sim, sim. E é interessante aí duas coisas, né? Uma eu ia te falar, assim, ainda nesse tema, como que essas filhas das empregadas, das lavadeiras, enfim, que hoje estão ocupando outro lugar social, outro lugar profissional, elas têm colocado isso com muito orgulho. Isso é muito interessante, porque poderia ser justamente o contrário, poderia ser tipo, eu estou em outro lugar e estou com, né, não vou omitir essa parte porque eu posso ser mal vista, e ao contrário, né? Isso tem sido colocado e o próprio trabalho que você faz geralmente joga a luz sobre essa questão, né? Sem romantizar, mas também sem esconder esse lugar, né? Sim. Isso é muito interessante. Sim. Mas, é o que você falou, sem romantizar, mas É. sem... Assim, dando lugar de protagonistas que essas mulheres precisam ter, assim, né? É um pouco isso. E a população negra, por exemplo, no Brasil, né, assim, ela teve muito pouco acesso a conhecer sua ancestralidade, assim. Eu não consigo fazer uma árvore genealógica, assim, minha, né, assim. Não só mortes muito precoces, né, como coisas que não são datadas, não estão registradas, né? Então, quando a gente reivindica e traz as nossas mães, as nossas vós pretas nesse contexto, vem muito nesse lugar também. Assim, sabe?